Olá, muito prazer, o meu nome é Lorena. A minha primeira formação foi em Ciências Biológicas e eu atuei nessa área durante 10 anos, principalmente com educação socioambiental. E a minha segunda formação e área que eu atuo é em psicologia, psicologia clínica, conhecida popularmente como terapia. Eu trabalho presencialmente aqui em Bragança Paulista, sou psicóloga habilitada a atender pela modalidade online e eu tenho canais nas redes sociais em que eu trabalho com psicoeducação. Essa semana eu montei e divulguei nas minhas redes sociais algumas dicas de saúde mental individual e coletiva para que a gente possa passar por esse período de uma forma um pouco menos desafiadora, né? Existem muitas coisas que nós precisaremos mudar, que nós precisaremos adaptar, e é importante que a gente aproveite da nossa capacidade humana de antecipar para que a gente possa já tomar algumas precauções, já tomar alguns cuidados, já tomar algumas providências, para que a gente possa se prevenir não só do coronavírus, como também prevenir de ter prejuízos na nossa saúde física, em forma geral, da nossa saúde mental. Então eu vou passar para vocês algumas das dicas, e até se alguém quiser conferir elas na íntegra, eu vou deixar aqui o link, né? Então, uma das primeiras coisas que eu acho importante a gente falar é sobre a incorporação, a mudança de hábitos e da nossa rotina, né? Além de nós incorporarmos novos hábitos, principalmente aqueles que estão sendo passados de orientação pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde, por outras tantas entidades, que acho que todo mundo já ouviu falar, né? Por exemplo, de higienizar com mais frequência e com maior cuidado as mãos, superfícies, evitar contato social desnecessário, né? Para que a gente possa segurar a curva, né, de transmissão, porque é um vírus que, pelo que os estudos estão indicando, eles têm uma transmissão muito rápida, né? Então a gente se isolando um pouco, a gente barra um pouco essa transmissão para que o nosso sistema de saúde dê conta de atender os casos em que forem necessários. E nós sabemos que muitas vezes é desafiador, né? Mudanças podem gerar medo, pode gerar angústia, podem gerar ansiedade, principalmente quando elas são motivadas por um fator que é externo a nós, né? Que tá fora do nosso controle. Porém, é importante a gente lembrar que sim, existem N situações que nesse momento não está exatamente nas nossas mãos. Só que se a gente só focar nelas, a gente entra em desespero, a gente entra em ansiedade, a gente entra em medo. Então é importante que a gente comece a focar naquilo que está nas nossas mãos e que é possível de fazermos. Então, por exemplo, uma das dicas que eu dou é: quem puder, entre em quarentena voluntária, mesmo sem sintoma de nada, mesmo sem ter tido contato. Por quê? Porque, né, como eu já disse, a gente quer barrar a transmissão do vírus, para que o sistema possa absorver e cuidar daqueles que necessitem. E é lógico, esse isolamento, ele precisa ser pensado, né? Porque a gente não pode, a gente tem que achar o nosso equilíbrio, de não entrar em pânico e não tomar atitudes que possam ser prejudiciais para o coletivo. Então, uma coisa que eu ouço muito e que muita gente está perguntando: e aí? Eu faço ou não faço, tipo, uma compra muito maior e deixo estocado tudo? É bom senso, né? Se nós fizermos compras muito grandes, o preço das coisas tende a subir e pode ser que muita gente não dê conta de passar por esse período por não conseguir comprar. Então, assim, é agir com parcimônia, né? Lógico, evitar aí o tempo todo no mercado, ok, mas não vamos zerar os estoques, até porque a gente sabe que no nosso, a realidade do nosso país
nós temos uma desigualdade social grande, não tem como negar isso. E é muito importante que a gente possa dar oportunidade para as outras pessoas também se manterem com saúde e se manterem, enfim. E isso entra até a questão assim, se você tem pessoas que trabalham para você, se você tem prestadores de serviço e você puder, por favor, dê essa chance também para essas pessoas também entrarem em quarentena, para que elas também possam se precaver, também possam se cuidar. E se a sua realidade econômica permitir, mantenha o pagamento dessas pessoas. Pode parecer até estranho uma psicóloga falar disso, mas cá entre nós, todo mundo, de certa forma, tá um pouco angustiado com a questão do e aí, como é que vai ser a parte financeira, como é que vai ser a economia. E se a gente puder manter essas pessoas recebendo, você vai estar fazendo um bem enorme para elas, tanto para a saúde em geral quanto para a saúde mental. Porque todo mundo sabe o quanto a questão da falta do dinheiro pode gerar insegurança, né? Insegurança tanto enquanto sentimento, enquanto de estar mais vulnerável mesmo, né? Então, se você puder, entre em quarentena e dê essa oportunidade para mais gente. Uma outra coisa também muito importante, para quem for entrar em quarentena, se você mora com mais pessoas, uma dica que parece óbvia, mas enfim, nem sempre é combinem formas de vocês passarem juntos por esse período. Não é todo mundo que está acostumado a ficar o tempo todo com as pessoas que mora. Isso talvez seja desafiador para muita gente, né? Porque você vai estar ali num lugar mais restrito, o tempo todo com as pessoas, quase todo mundo já está um pouco nervoso, já está com os ânimos alterados. Então seria legal ter uma conversa aberta, né, de como lidar com isso dentro do âmbito das pessoas que moram com você. Dividir as tarefas domésticas, para que ninguém fique sobrecarregado. Dividir as tarefas que ainda são necessárias fora de casa. De preferência, colocando as pessoas, por exemplo, para fazer um mercado, ir rapidinho na farmácia, fazer o que precisa, aquelas que estão fora de grupo de risco, né, para diminuir a chance realmente de continuar da transmissão. Pensarem em momentos individuais e coletivos, né, dentro de casa, dentro do apartamento, dentro de onde você residir, para que todos consigam, de alguma forma, estabelecer novas rotinas. E uma coisa também muito importante, tanto para quem mora com outras pessoas ou para quem mora sozinho, não vai ser num primeiro momento, mas tente estabelecer uma rotina de qualidade dentro do que é possível. Porque o que acontece? Nós já estamos, como eu já disse, né, torno a repetir, nós já estamos muito angustiados com outras tantas coisas e ter uma rotina é importantíssimo para a nossa saúde mental, de ter um certo, é mesmo a sensação de ter um certo controle sobre alguma coisa, né? Então, assim, e estabelecer uma rotina que seja saudável, que é uma outra dica, né, muito importante, cuide da tua saúde durante esse tempo, com os recursos que você tiver na mão. Lembrando que a nossa saúde física e a nossa saúde emocional, elas não são coisas separadas. O nosso corpo, ele funciona de uma maneira integral. Igual eu brinco, né, com as pessoas que eu atendo, até me permito, por ser bióloga também, nós não somos nem só bichinhos, nem só seres biológicos, e também não somos só uma cabeça, só uma parte emocional e mental sem um corpo, tá tudo funcionando interligado. Então, se você puder, dentro da sua rotina, estabeleça uma alimentação de qualidade, beba água, faça exercício físico. Se você procurar na internet, você acha um monte de aplicativo, um monte de site no YouTube com coisas gratuitas, porque a saúde física e mental, ela é diretamente impactada por exercício físico. Ele ajuda muito, principalmente em gestão de ansiedade, ajuda muito, muito mesmo. Se você gostar, procura
procura também fazer coisas que te relaxem. Pode ser uma yoga, pode ser uma meditação, pode ser alguma técnica de respiração. Existem técnicas de respiração maravilhosas que ajudam também a gerenciar essas emoções todas. Tente ter momentos de lazer dentro de casa, com aquilo que você tem à mão, com aquilo que é possível. Lembrando, eu sei o quanto é frustrante para muita gente, o quanto é desafiador. Tudo aquilo que a gente sente que a gente está perdendo, que a gente está deixando de fazer, os nossos planos. Só que se a gente só olhar para isso, mais uma vez, a gente entra em angústia muito grande. Então, assim, tenta, não é negar a situação, mas é se adaptar e tentar levar uma rotina de qualidade apesar de, né? Outra coisa muito importante, lembrar que a distância social, né, que tanto está se pregando, é muito diferente de distanciamento, né? Encontre novas formas e maneiras criativas de manter contato com as pessoas que você gosta, né? Hoje a gente tem ferramentas maravilhosas que tá no alcance de quase todo mundo, que é o celular, é chamada de vídeo, é internet, é rede social, enfim. Use e abuse da tua criatividade e mantenha contato com as pessoas. Isso ajuda muito na nossa saúde mental, né? E principalmente se você tem a tua família, às vezes está distante, você não mora com ela, encontre formas criativas e não só de manter contato, do tipo, e aí? Como é que tá o coronavírus? Mas tentar alguns exemplos bem simples e bem bobos até. Ah, não tenho como fazer a refeição de domingo que eu fazia com a minha família e tal. Vamos combinar, sei lá, vamos almoçar, jantar, cada um na sua casa, mas com videochamada, batendo papo, né? Procura nas redes sociais, tem alguns recursos de vamos assistir junto tal coisa. É momento de nós nos ajustarmos criativamente e encontrarmos formas de lidar com isso, lidar com o inesperado. Aproveita, desenvolva também novas habilidades. Hoje a internet ela traz tanta coisa, tanto recurso para você aprender coisas, né? Aproveite esse tempo e aprenda novas coisas, ocupe. É importante manter a cabeça, manter o seu corpo funcionando, manter, sabe? Tentar manter ali a calma dentro do que é possível, né? Eu sei. E se você perceber que tá muito difícil para você ou para alguém que você conheça lidar com essa situação, passar por essa situação, busque ajuda. Busque profissionais de saúde, busque profissionais de saúde mental. Hoje, com a internet, como eu citei, a gente tem, por exemplo, a possibilidade de fazer terapia por videochamada. E é um recurso que, apesar de eu já utilizar antes, eu estou utilizando muito mais. Porque eu mesma, na minha rotina profissional, uma das adaptações que eu precisei fazer foi passar os atendimentos que antes eu fazia presenciais para o online, né? Explicando para as pessoas, né, a situação. Inclusive, o próprio Conselho Federal e os conselhos regionais de psicologia estão trabalhando nesse sentido, de ampliar a terapia online, né, nesse período, para que você não deixe as pessoas que já estavam passando pelo processo terapêutico desassistidas e para que mais pessoas possam buscar ajuda, porque às vezes a gente não dá conta sozinho, a gente não dá conta só com o apoio da nossa família e da nossa rede, ou às vezes a gente não tem uma rede, né? Então buscar ajuda é importante. Uma outra coisa também muito importante é lembre que nós temos nesse momento que olhar tanto para os cuidados individuais quanto coletivos. Se você tiver possibilidade, se você tiver recurso, ajude os grupos que vão passar por momentos mais difíceis agora, né? Grupos que estejam ou em situação realmente de maior vulnerabilidade
por serem grupos de risco, né, para a doença, quanto os grupos que estão no que a gente chama de vulnerabilidade social, principalmente a questão de recursos, de dinheiro, de comida. Se a gente conseguir ampliar com as nossas atitudes e com a nossa possibilidade, ampliar o acesso a uma alimentação de qualidade para todo mundo, conseguir ampliar, não vou dizer a tranquilidade, mas deixar menos desconfortável a questão financeira, principalmente para pessoas que prestam serviços, para autônomos. Por favor, né? E lembrando que nem só de atitudes individuais e coletivas da parte da sociedade civil se vive. Então também é muito importante nesse momento que a gente cobre das autoridades, que elas tomem as devidas providências dentro daquilo que a gente conhece como políticas públicas, porque eles têm um alcance muito maior do que só as nossas atitudes individuais. E é uma coisa muito importante, quando a gente consegue que trabalhe-se sociedade civil e políticas públicas, os resultados costumam ser muito melhores. Eu trabalhei durante um tempo no setor público, né? Ainda como bióloga, e eu sempre dizia isso. Não adianta nem só as políticas públicas e nem só as atitudes individuais e coletivas da sociedade civil. O ideal seria que a gente conseguisse que elas trabalhassem juntas. E é isso. E eu pretendo, ao longo desse período, além de continuar com as minhas atividades profissionais, principalmente online, né? Porque realmente, como eu disse, eu tive também que me adaptar. Eu pretendo fazer mais vídeos e passar mais dicas de como lidar com essa situação toda. E naquilo que tiver ao meu alcance, se alguém quiser me procurar, tanto seja para terapia ou mesmo para orientação, eu fico à disposição. E era isso. Que nós possamos, nesse momento, cuidar de nós, das pessoas que nós amamos, cuidar da sociedade de uma forma geral, que nós possamos passar por esse período dando e recebendo apoio em todos os sentidos e que a gente possa passar por essa da forma menos difícil possível. E era esse o meu recado. Muito obrigada pela atenção.